Olá a todos. Hoje a gente recebe o deputado federal Rodrigo Agostinho, presidente da Frente Parlamentar Ambientalista da Câmara dos Deputados. Deputado, seja bem-vindo. Eu queria começar a nossa entrevista falando sobre a lista verde de projetos ambientais que vocês entregaram ao presidente da Casa, Arthur Lira, com a pretensão de fazer com que esses projetos sejam votados antes da COP26 na Escócia, prevista para esse ano ainda. Qual a sua expectativa? Existe a possibilidade de votar os projetos que constam nessa lista? Bem, independente da expectativa, é mais do que urgente que a gente aprove um conjunto de matérias. O mundo inteiro está com uma expectativa muito grande com o Brasil. O Brasil é hoje o quinto maior emissor de gases de efeito estufa. Então, a solução para o aquecimento do planeta passa também por uma mudança de comportamento do Brasil. Nós estamos trabalhando numa perspectiva de votar muitos projetos desde 2019. Nós conseguimos aprovar 2 projetos importantes na época do presidente Rodrigo Maia, que foi o Protocolo de Nagoya, que é uma regulamentação importantíssima da Convenção de Biodiversidade, e conseguimos aprovar a Lei de Pagamento de Serviços Ambientais. Nós fomos trabalhando uma série de outros temas, uma série de outros projetos. Nós temos uma lista, nós temos uma pauta verde, que envolve aí quase 50 projetos, mas a gente acredita que tem algo em torno de 6 a 8 projetos mais importantes e que precisariam ser votados, inclusive para a gente poder não ir para uma conferência de clima de mãos abanando, né? Então, a gente precisa ter um conjunto de ações concretas, de políticas públicas. Obviamente que um texto de uma lei aprovada não representa muita coisa, nós precisamos de uma política pública, mas já é um passo importante. Muito bem. Desses projetos, o senhor tem 2 projetos que também estão na pauta prioritária, e um deles é sobre a concessão de florestas públicas. Eu queria que você explicasse um pouco as mudanças que o senhor propõe nesse projeto, porque florestas públicas são áreas importantes, são grandes áreas na Amazônia, que são áreas de grande interesse internacional, inclusive, né? Talvez seja uma dessas questões a serem das mais disputadas aí na Câmara dos Deputados. O que acontece? Nós estamos tendo uma corrida para a Amazônia. A Amazônia é aquele caminhão de carne que tombou na beira da estrada e que está todo mundo saqueando. Então, você tem garimpeiros invadindo as áreas públicas da Amazônia, você tem uma indústria da grilagem de terras, você tem madeireiros ilegais, você tem caçadores, tem de tudo na Amazônia. A gente estima em torno de 40 a 50 milhões de hectares de florestas públicas, que são terras públicas não destinadas, que não foram destinadas para absolutamente nada, e as pessoas estão invadindo, estão ocupando, e, enfim. Qual que é a ideia? A ideia é que a gente precisa de um conjunto de medidas para proteger essas florestas. Uma delas seria a criação de áreas protegidas. O governo não quer criar área protegida nenhuma. O governo não fala em criar um parque nacional novo, ou fazer a demarcação de uma terra indígena. A outra opção é que essas áreas tenham alguém para cuidar. É a ideia da concessão. Então, nós teremos licitações, grandes leilões para grandes áreas da Amazônia, a terra continua sendo pública e a pessoa vai poder explorar o turismo, castanhas, óleos medicinais, produtos alimentícios como o açaí, vai poder explorar madeira dentro de um plano de manejo sustentável, vai poder explorar a pesca sustentável nos rios da Amazônia. Então, dar uma utilidade para essas áreas. As áreas que vão para concessão, elas não podem ser griladas, então você acaba colocando um freio no processo de grilagem. A nossa lei hoje, ela é muito ruim, nós temos apenas 16 áreas em concessão na Amazônia, é algo em torno de 1 milhão de hectares, mas a gente tem a clareza que dá para aumentar bastante isso, dá para segurar bastante o desmatamento da Amazônia com essa estratégia. Mas não é a única, né? Nós precisamos de mais ações, nós precisamos de comando e controle, fiscalização, precisamos criar uma economia da floresta, e para isso que a gente está buscando a aprovação dessas matérias. E o senhor acredita que as matérias recentemente aprovadas na Câmara dos Deputados, por exemplo, como o próprio PL da grilagem, como o PL da grilagem ficou conhecido, contribui para criar essa rede de proteção da Amazônia, ou é o contrário? Não, é o contrário, né? A gente tem aprovado na Câmara dos Deputados toda uma agenda negativa. A imagem do Brasil está jogada no chão, né, do ponto de vista ambiental. Nós acabamos de aprovar na Câmara uma lei de licenciamento, que é a lei da não licença. Nós acabamos de aprovar uma lei que facilita a grilagem de terras.
Nós acabamos de aprovar o fim das áreas verdes que protegem os rios, as nascentes, os lagos nas cidades. Então, toda semana a gente está votando alguma coisa ruim. E pode apostar, nas próximas semanas vão votar uma nova lei de agrotóxicos para facilitar ainda mais a liberação de veneno. Então, a gente precisa se contrapor a essa agenda negativa com propostas positivas. Então, acho que esse que é um grande desafio que a gente tem. Muito bem. Agora, deputado, assim, a gente está chegando nesse momento. Hoje, por exemplo, estava previsto o julgamento do marco temporal sobre a demarcação de terras indígenas, e é óbvio que o governo tem interesse na aprovação do marco temporal, de modo a fragilizar a organização dos povos indígenas, né? Como é que a bancada socialista, o PSB, trabalha em oposição ao atual governo? O atual governo não gosta dos indígenas, o atual governo está dificultando muito a demarcação de terras indígenas, o reconhecimento de terras quilombolas, de terras de povos tradicionais, de reservas extrativistas. Então, o governo está jogando muito contra. E essa era uma pauta antiga dos ruralistas. No sul, no sudeste, em uma boa parte do nordeste, os povos indígenas foram todos dizimados. Então, hoje, a maior parte das áreas indígenas que existem estão na Amazônia. Uma boa parte do trabalho de demarcação já foi feito, mas o que significa a tese do marco temporal? A tese do marco temporal significa que os indígenas não existiam até 1988. Então, a história dos índios no Brasil não começou em 88, começou há 40 mil anos atrás, quando houve grandes processos migratórios nesse mundo, e eles acabaram entrando ou lá por cima pelo Alasca. Existem previsão de que povos migraram através do Atlântico, né? Então você tem na genética dos indígenas brasileiros tanto pontos que mostram a descendência africana quanto a descendência asiática. E isso data de 40 mil anos atrás. Em 1500, quando os europeus chegaram aqui, os indígenas já estavam. Então, dizer que apenas aqueles indígenas que estavam na terra em 88 têm o direito às suas terras é algo muito ruim. Eu acho que para o mundo inteiro a imagem vai ser muito ruim se a gente optar por isso, né? De deixar de demarcar terras indígenas por entender que o índio não estava na posse da terra. A gente tem muitos povos que foram afastados das suas terras por fazendeiros, por grileiros, por bandeirantes, e que gostariam de retornar e ter ali a sua base. Então, nós estamos enfrentando esse debate na Câmara porque existem projetos na Câmara discutindo esse assunto. Não é apenas no Supremo Tribunal Federal. Então, na Câmara, a gente está vendo projetos como 490, enfim, que acabam com a demarcação de terras indígenas, transferem essa atribuição, que hoje é um estudo técnico, para dentro do Congresso Nacional. Nós temos projetos para liberar o garimpo nas terras indígenas, para liberar a agricultura nas terras indígenas. Então, é tudo isso muito ruim. Nós estamos fazendo o debate necessário, estamos fazendo o enfrentamento e torcemos muito para que a gente possa reverter esse processo. Muito bem. E nesse contexto, tem sido falado nesse ano também sobre uma CPI da questão ambiental. Qual é a chance disso ocorrer? Não saberia te dizer. Eu, particularmente, acho que a chance é muito baixa. Nós tivemos 2 comissões grandes debatendo temas ambientais. Nós tivemos uma comissão externa que debateu os acidentes de Brumadinho e, enfim, que resultou na elaboração de uma série de projetos. Apenas um projeto foi aprovado. Nós tivemos agora recentemente a CPI do óleo, do acidente do óleo no Nordeste brasileiro. O presidente Lira deixou para colocar em votação no último dia e ela caducou. Nós estamos elaborando um relatório paralelo, então eu particularmente acho muito difícil que a gente consiga abrir mais uma comissão de inquérito do ponto de vista ambiental. Mas tudo pode acontecer, o mundo inteiro está começando a fechar as portas para os produtos brasileiros. E isso é muito sério, isso está acontecendo de fato agora. O Brasil é um país agrícola, um país que sem floresta não tem agricultura, porque sem floresta não tem chuva. Nós estamos vendo o Brasil inteiro com incêndios florestais. E isso é fruto de um processo de mudança climática que está acontecendo agora, ao vivo e a cores. Muito bem. Qual é o peso que o senhor acredita que a questão ambiental vai ter nas eleições de 2022?
Eu espero que tenha um peso maior. As pessoas precisam entender que sustentabilidade não é capricho, não é moda, sustentabilidade não é algo que alguém faz para melhorar a sua imagem. Sustentabilidade é o único caminho para que a gente continue existindo aqui nesse planeta. Então, eu espero que as pessoas levem isso em consideração, que o eleitor esteja de olho em políticos que assumam compromissos com a sustentabilidade. Não dá mais. O mundo inteiro já entendeu essa lição, o Brasil está lá atrás. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão e, pelo jeito, vai ser o último país a levar a sério a questão da sustentabilidade. Muito obrigada, deputado, pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Até logo.